Pelas suas informações. Agora aqui no estúdio nós vamos trazer esclarecimentos sobre um assunto que está muito em alta, principalmente desde a semana passada, aqui em Maceió e também em Alagoas. Meningite. Meningite ela é uma doença que pode deixar sequelas e, em alguns casos mais graves, ela pode até matar. E algo que tem chamado bastante a atenção é o aumento no número de casos da doença aqui em Maceió, na capital. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, esse ano, agora em 2024, foram confirmados 30 casos de meningite aqui em Maceió, sendo 8 do tipo B, que é o mais grave. 11 mortes também foram contabilizadas aqui na capital neste ano. Então, para nos esclarecer tudo sobre essa doença, agora eu vou receber aqui no estúdio a infectologista Sara Dominique. Seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez pela sua participação para nos trazer essas informações. Sara, vamos começar falando, explicando o que é a meningite, porque tem muita gente achando, inclusive, que ela é transmissível. Eu pergunto, ela é transmissível? Olá a todos, prazer mais uma vez estar aqui e agradeço o espaço para esclarecer essas questões de doenças infecciosas. E falando de meningite, é a infecção que acontece nas meninges que recobrem o cérebro. Então, a bactéria, o vírus, o fungo, algum agente microbiano, né, algum micro-organismo, vem normalmente através do sangue, se aloja ali entre as duas principais meninges e promove um processo inflamatório. Então, a meningite é a inflamação e, nesse caso de doença infecciosa, essa inflamação é motivada por um quadro infeccioso, mas a gente pode ter meningite até medicamentosa, por doença neoplásica, doença autoimune. A meningite não é exclusiva de causa infecciosa. E das causas infecciosas, Mara, algumas são sim transmissíveis, e aí eu me refiro à doença meningocócica, né, o meningococo, que inclusive tem esse nome porque tem um potencial muito elevado de fazer meningite, que é uma bactéria que a gente transmite pelas gotículas do nariz e da saliva. E o hemófilo influenza tipo B, não confundir com o vírus influenza, né, porque são nomes semelhantes. Hemófilo influenza é uma bactéria gram-negativa como o meningococo, que também a gente transmite pela secreção do trato respiratório. Pneumococo, meningites virais, tirando influenza e covid, que também podem fazer quadros no cérebro, que são transmissíveis. As outras meningites virais e as outras meningites bacterianas, elas não são transmissíveis. Certo. 30 casos, 11 mortes. Podemos falar que há um surto da doença aqui na capital? Pergunto isso porque, inclusive, a gente viu também nos últimos dias um boato se espalhar em relação a um supermercado aqui da capital, em que, pelo boato, 2 funcionários teriam contraído a meningite, que não era para frequentar esse ambiente, que se fosse era para usar máscara, porque todo mundo lá estava usando máscara. Podemos dizer que há um surto? No momento, Alagoas e Maceió não passam por um surto. Inclusive, a Sociedade Alagoana de Infectologia lançou uma nota recentemente desmistificando, retirando esse boato, essa fake news. Os números estão dentro do esperado. Meningite é uma doença infecciosa que a gente tem durante todos os meses do ano. Então, por um ano, a gente tem uma casuística esperada, tanto de meningite viral, que inclusive é a principal, Mara, não é a meningite bacteriana. A viral é a que a gente tem maior quantidade de casos e a bacteriana também, principalmente para as pessoas que estão desprovidas da vacinação. Mas a casuística ainda não ultrapassa os valores dos anos anteriores, ou seja, não configura um surto de meningite. E falando da situação, né, que foi outra fake news sobre o supermercado, lá é um ambiente muito grande, arejado. Os 2 casos de meningite que a gente soube oficialmente pela Secretaria Municipal de Saúde não são transmissíveis. Um foi viral e o outro foi por pneumococo. Sequer tem medida medicamentosa com antibiótico para fazer. E não tem por que evitar o estabelecimento, até porque a gente se expõe a outras situações até muito mais perigosas do ponto de vista de transmissão do meningococo, do hemófilo e vírus respiratórios. Falando agora sobre os tipos da meningite, tem tipos, tem algum que realmente é mais grave, que a gente precisa ficar mais atento? Sim, são vários os tipos de meningites. Vou falar das infecciosas, aí depende da causa e do tempo, se é agudo ou crônico. Então, a meningite que preocupa é aguda e a principal causadora de meningite no Brasil e no mundo é a viral. Então, existem centenas de vírus causadores de meningite viral que não tem profilaxia com remédio.
aqueles vírus que a gente pode se vacinar, está indicada a vacinação para evitar. E as meningites bacterianas agudas, as que mais são preocupantes são essas, por meningococo, por hemófilo influenza e por pneumococo. São as 3 que mais matam, mais do que a viral. São as de causa aguda, né? Muitas vezes fulminantes, e que têm ação de prevenção com vacinação. Como é que eu posso identificar quais que são os sinais, quais que são os sintomas da meningite que eu preciso ficar em alerta? Na maioria das vezes, a meningite bacteriana e viral também. Começa com febre, pode dar dor de garganta, tosse, mal-estar, a dor de cabeça muito intensa. O vômito costuma ser em jato, mas não necessariamente a criança ou o adulto ou o idoso vai ter o vômito em jato, mas vômito é um indício de que a pressão dentro do crânio pode estar aumentando pelo inchaço do cérebro, e aí a pessoa pode ter vários níveis de consciência de maneira alterada, tanto para ficar mais letárgico, mais comatoso, o bebê, a criança, o idoso que não consegue se comunicar porque está muito sonolento, e aí chama a atenção a sonolência fora do comum, né? Quem é pai, quem é mãe já sabe como é ali a horinha do sono do bebê, como também pode ir para um outro polo, completamente diferente, que não é a sonolência, não é o coma, é a irritação. É um choro incessante, é uma criança que fica extremamente irritada, recusa alimentar, e a alteração da rigidez da nuca, né, que o médico faz esse movimento e percebe a rigidez da nuca, em algumas crianças, principalmente bebês, às vezes não é visível, mas quando presente, a gente dá o diagnóstico de meningite. Tem outros sinais clínicos no exame físico, que o médico ergue a perna, dobrando contra o abdômen e elevando a perna, que o paciente sente a dor na lombar, porque como a meninge fica inflamada, a saída do nervo inflama, e aí o paciente fica com essa rigidez. É interessante falar sobre essa questão da rigidez, porque algo também que eu tenho escutado bastante das pessoas olha, dor de cabeça, rigidez na nuca. São ali os principais sintomas? Sim, são os principais sintomas, e o Ministério da Saúde, ao capacitar as equipes de pronto atendimento do estado de Alagoas, até enxugou os critérios para que a gente melhorasse, ampliasse o diagnóstico sindrômico de meningite, porque dependendo da meningite, principalmente bacteriana, e aí eu falo mais do meningococo, mas hemófilo e pneumo também pode fazer, são as manchinhas petequiais, né? Que são aquelas marcas que não somem quando a gente aperta, que é a famosa petequia, que faz diagnóstico diferencial com dengue, mas que para a doença meningocócica, ela é extremamente fulminante. Ela se manifesta muito rápida, ela não vai se resguardando como a dengue, que fica mais um vermelhão, e as pintinhas da dengue vermelhas ficam mais nas pernas. A meningococcemia, que é a coagulação dentro dos vasos, sim, ela costuma ser fulminante. Dentro de um dia o paciente pode ir a óbito porque está coagulando o sangue todo. Então a presença de mancha na pele, além da febre, da rigidez, porque o meningococo ele pode não fazer a meningite. Então o que o Ministério da Saúde fez foi colocar como critério diagnóstico febre mais um sintoma para a gente supervalorizar, porque essas causas bacterianas elas podem ser graves e não causar meningite. Causando meningite, o médico fazendo o diagnóstico, ok, tudo bem, fica mais fácil tratar. Mas quando o paciente antecede a meningite com um quadro sistêmico, às vezes até de pneumonia, se não for tratado, ele pode progredir para meningite. É isso que hoje a capacitação no estado de Alagoas, pelo Ministério da Saúde, recomenda. Sara, você falou sobre vacina, né? Vamos agora tocar nesse ponto. Há vacina disponível na rede pública para a meningite? Sim, a gente tem vacina já desde os 2 meses de idade das crianças, né? Tem difteria, tétano e coqueluche, que pode associar o componente de meningo, de pneumo e de hemófilo influenza. Então, à medida que o bebê começa aí o seu primeiro ano de vida, ele já começa aos 2 meses recebendo, pode ser a penta, a hexa, a tetravalente, que já tem um componente de hemófilo influenza B, que hoje em dia a gente vê raramente causar meningite, que já matou muitas crianças. Então, vacina para meningite são, basicamente, pneumocócica, hemófilo influenza tipo B, que a população muitas vezes nem sabe que recebeu, sim, né, porque está ali no componente da tetra, e a meningo, que o SUS preconiza a C, somente a cepa C, porque é a que mais causa quadros de meningite grave no Brasil, porém,
o governo já liberou uma dose de reforço para os pré-adolescentes com a Tetra, que contém, além da C, a A, a W e a Y. O que a gente pode deixar, então, para encerrar aqui essa nossa entrevista, para você que está nos assistindo, em relação aos casos, a esse aumento do número aqui de meningite em Maceió? Primeiro, a detecção pela comunidade, né? O pai, a mãe, o leigo, saber que febre persistente, alteração do nível de consciência, alteração comportamental, manchas na pele, vômito, dor de cabeça insuportável, tudo isso é indício para motivar uma busca no pronto-socorro. Eu acho que o conhecimento pela sociedade faz total diferença e, claro, o atendimento assertivo da equipe médica multidisciplinar, principalmente o diagnóstico médico. E a vacinação, completar o cartão de vacina das crianças e as pessoas que têm condição financeira, Mara, fazerem a cobertura para meningite B, meningo B, que só existe na rede privada. É até importante também falar sobre esse assunto. Há alguma previsão da entrada, né, dessa vacina para meningite, né, do tipo B na rede pública de saúde? No momento, não. Houve especulações quando o Ministério da Saúde veio, diz que essa pasta está em pauta, mas não tem nenhum dado oficial que o Ministério da Saúde incorpore ao Programa Nacional de Imunização a cobertura para meningo B. Mas é importante quem tem a condição de poder, né, realmente vacinar as suas crianças, os seus adolescentes, ou até mesmo se vacinar para que possa evitar, né, esse tipo da doença. Sim, sem dúvida. Toda vacina contra a meningite é muito bem-vinda porque é uma doença prevenível por vacinação. E Sara, não há surto, não é transmissível, as pessoas elas podem circular tranquilamente? Sim. A transmissão é para meningo e hemófilo influenza. A gente tem casos de meningo B, sim, mas não o que aconteceu semana passada nesse estabelecimento comercial. Do estabelecimento não foi sequer meningite que a gente tenha a preocupação de fazer uma profilaxia ou um bloqueio. Vida normal, a nossa maior preocupação é meningo B mesmo, que são alguns casos aqui em Alagoas. Sara, muito obrigada pela sua participação aqui Eu mais que uma agradeço. vez, junto com a gente aqui na Gazeta News e trazendo essas informações que são tão importantes para toda a população, até mesmo, né, como a Sara citou aqui, para a gente realmente acabar com as fake news, com, né, essas notícias falsas que estão circulando e que estão assustando bastante a população. Então vamos todos agora ficar tranquilos, buscarmos, né, mais informações. Acho que isso é o que é mais importante agora nesse momento. Sara, obrigada, viu, mais uma vez. Bom dia, parabéns pelo trabalho. Agora, então, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta para a gente fechar o jornal de hoje, conferindo as principais notícias do mundo esportivo. Eu volto já.